Nesse novo livro, né, Porque Você é Deus, eu mergulho fundo no entendimento da raça ou da espécie humana, como vocês queiram nominar, né? Eu falo mais a respeito da criação dessa espécie tão surpreendente e que parece surpreender a outras civilizações também. Sim, eu creio em outras civilizações. Eu acho que um universo com tantas galáxias, só existir nós como forma humanoide, não, eu acredito em formas humanoides. E acredito também em outras coisas, que aqui eu posso até debater com vocês, se vocês quiserem conversar sobre isso, abrir, né, mais o leque de conhecimentos e de oportunidades. Mas aqui vamos falar especificamente do surgimento da raça humana no planeta e no trabalho que isso dá. Nesses 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, da existência da Terra, do resfriamento dela, existe uma cronologia científica e respeitada, né? Há o resfriamento, há a chegada das águas dos mares, né? Há formas de vidas unicelulares e evoluindo para transição do mar para a terra, há as primeiras floras como os líquens, né? E há, em algum momento, o aparecimento do ser humano. Mas existe aí, e não vamos desprezar nenhuma narrativa, porque o científico também é uma narrativa, porque é difícil reconstruir 4,5 bilhões de anos. Muita coisa já se foi, e a Terra tem uma característica de realmente destruir, desmontar sua história, porque até mesmo pelo resfriamento, pelo afastamento de continentes, pela invasão de água dos mares e pelas as placas tectônicas que se afastam e erupções vulcânicas que cobrem a história, muito dessa história contada, dessa narrativa da civilização humana e da história da Terra, a raça humana dentro, como consequência dessa história, também é apagada, também é como aquele filme Parque dos Dinossauros, né? Você reconstrói uma história, mas tem muitos vazios que você tenta preencher com a sua ideia, com a sua compreensão sobre isso. Então isso também acontece quando as narrativas vêm de outras fontes, que a gente chama de extraterrestre, extrafísicos, espíritos. Eu, como tive uma criação que veio disso, de um conhecimento espiritualista, e André Luiz, estou relendo esse livro dele, que eu esqueci agora, mas está lá no livro, está lá, esqueci, mas é Emmanuel, que Chico Xavier psicografa Emmanuel, que ele fala justamente, e isso na década de 30, de que a Terra tinha sofrido esses resfriamentos, essas coisas, né? E até ter um ambiente propício para a formação da vida. Mas existe também a Amazofia, que já fala do lado espiritual, de como essa vida humana é criada. As mônadas que são necessárias para condensar essa vida no planeta. É um trabalho de genética espacial universal impressionante, encantador. E eu acho que você aí desse lado deve mergulhar nisso. Até mesmo você que não tem escolaridade
pode ouvir porque a inteligência é humana. A criação privilegiou a todos, não apenas a uns, entendeu? Então, você também tem uma... Minha mãe, uma vez, eu estava assistindo um vídeo da Amazofia, isso foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, ainda se acreditava no fim do mundo, né? 2000, o mundo... Ninguém sabe agora quem falou aquela frase. A 2000 chegarás, de 2000 não passará, né? E ela estava lá, cortando os legumezinhos dela, gostava de sentar na cadeira. E uma hora ela falou assim: que história é essa que vocês estão ouvindo aí? Porque ele estava justamente falando da criação do planeta Terra e a criação humana, isso retratado, como ele chamava, dos espaciais. Então, os espaciais vêm trazendo uma coisa que eu só vi, talvez vocês aí, se assistirem, me deem uma dica, coloque aqui embaixo. Não tem outros livros e tem outras fontes que relatam o tal do acidente solar. Houve, em algum momento, nessa trajetória da formação, um acidente solar. E é esse acidente solar que fez com que eu mergulhasse fundo para entender essa coisa da emoção humana, porque eu trabalho com a emoção humana. Foi esse acidente solar que desmantelou tudo, levou as coisas para um outro patamar. Digamos que até ali havia formação, havia isso, dá espaço para aquela forma de vida ficar ali um tempo, depois entra outra forma de vida, porque o planeta ainda não está propício, ainda não tem temperatura, ainda não tem comida, ainda não tem isso. Quando o projeto humano começou a ser feito, porque o humano na Terra também é uma semente plantada, esses cientistas, esses geneticistas, estavam ali fazendo um trabalho primoroso. Talvez daí, e isso é a minha compreensão, talvez daí tenha vindo o fato deles, de hoje a gente vê tanta construção maravilhosa, inexplicável, de uma tecnologia que a gente não entende. Talvez isso seja daqueles que vieram implantar o projeto humano na Terra e para morarem, para viverem, para tratarem, para acompanharem. Mas algo interrompeu, algo desmontou isso. Algo fez com que eles abandonassem o projeto e parece que foi um acidente solar. Então, até aquele momento, os humanos pareciam viver num Éden. Não tinham problemas, se comunicavam, talvez até nem por palavras, se comunicassem telepaticamente, não tinham problemas de doença, de longevidade, de comer. Parece que se relacionavam com animais e com a flora. Talvez fosse como aquele filme Avatar, onde todos veem a importância daquilo para manter o ecossistema saudável. Mas aconteceu um acidente. Quem fala desse acidente que eu tenha presenciado foi a Amazofia, foi o Luiz Gonzaga, com esse vídeo que eu coloco no livro, a referência do vídeo, e a Bianca que foi abduzida, ela e o marido, e o extraterrestre fala desse acidente, fala que nós fomos vítimas de um acidente e nós somos os sobreviventes. Ou seja, teve um projeto até determinado tempo no planeta, onde, digamos que convivíamos com Deus ali, né? Porque depois aconteceu um acidente, o projeto foi retirado, foi salvo, e quem ficou aqui já estava danificado.
E é esse dano que eu vou falar nos outros vídeos, e eu espero que vocês gostem, que me acompanhem, que alimentem o papo.